dia, turminha! Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, né? Estamos aqui juntinhos novamente. E hoje, no nosso deverzinho de geografia, nós iremos falar sobre transformações no espaço, tá? Iremos utilizar a página 164 até a página 173, combinado? Vamos lá? Transformações no espaço. Aí temos lá, né, uma rocha com uma árvore atrás e tal. Temos lá agora o vasculhando ideias, né? E logo embaixo nós temos uma praia, né, com outras rochas, areia. Aí tá assim no número 1. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas paisagens naturais? Você acha que elas foram formadas por forças da natureza ou pela ação humana e por quê? Quais são as principais forças naturais capazes de transformar as paisagens? Quais forças naturais são mais comuns nas transformações das paisagens no lugar onde você vive? É só um bate-papo mesmo, né? Na próxima página tá assim, ó. Para início de conversa. Você já ouviu o ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Qual é o significado dessa frase? Em quais situações recorremos a esse ditado popular? Número 1 é só um bate-papo. No número 2 está assim. O que ele tem a ver com a imagem da página anterior? Registre suas ideias. Página 167. Siga em frente. Há transformações naturais da paisagem. Nas imagens da página de abertura, estão dois exemplos de como a natureza pode alterar a paisagem. A primeira delas, de Vila Velha, no Paraná, retrata a formação de rochas esculpidas pela ação dos ventos. A segunda mostra a pedra furada de Jericoacoara, no Ceará. Uma formação rochosa em arco esculpido e pela ação de água do mar. A formação desse tipo de escultura é um processo que leva milhões de anos. Aí temos aí, ó, conforme a primeira imagem aí, a rocha está mais grossa, né? O vento foi passando e foi esculpindo ela e ela ficou daquele jeitinho ali, tá vendo? Fininha. A mesma coisa foi a água do mar. Bateu na rocha, né? Até que ela criou aquele arco que é um buraquinho ali agora. Número 1. Explique os processos de formação rochosa retratada nas ilustrações. O processo de desgaste das rochas ou do solo chama-se erosão, que é o desgaste de pequenas partículas de rochas ou do solo chamadas sedimentados. No exemplo da pedra furada, ocorreu uma erosão marinha, pois o agente do processo da erosão foi a água do mar. No exemplo de Vila Velha, ocorreu a ação eólica, pois o que provocou o desgaste foi o vento. Praticando a geografia. Você e seus colegas, com a ajuda da professora, vão realizar uma experiência para analisar a ação da água sobre a superfície da Terra. Precisaremos de regador, 3 recipientes retangulares, pode ser de vidro, como aquário, ou de plástico, como pote de sorvete, brita ou pedra variadas, areia e terra. Olha o que vocês vão fazer. Em cada recipiente será colocado um material diferente, organizado como se fosse uma encosta de morro ou colina. Com o regador, jogue pouca água na parte superior do modelo da encosta e observe o que acontece. Tá vendo lá o modelinho, ó? Aumente a quantidade de água e observe o resultado. Repita os mesmos procedimentos nos outros 2 recipientes. Converse com seus colegas sobre o que observaram e sobre as ideias que retiraram da experiência. Se você quiser fazer experiência, pode fazer, tá bom? Mas se não, também fica a seu critério, tá? Você aprendeu que uma paisagem pode ser formada por elementos naturais e por elementos culturais. E também que as paisagens estão em constante transformação,
tanto por ações da sociedade como por ações da natureza. O sol, a chuva, os ventos, os terremotos, os vulcões, as mudanças de temperatura e os animais, por exemplo, estão sempre atuando e transformando as paisagens. Observe estes exemplos. As lavas desse vulcão queimaram a vegetação e cobriram o solo. Vulcões ativos podem entrar em erupção e provocar bruscas e permanentes alterações nas paisagens. No Brasil, não há vulcões. O terremoto é um fenômeno natural cuja intensidade pode provocar devastadoras mudanças na paisagem. Uma população muito grande de elefantes, quando não se alimenta intensamente de algum tipo de vegetação, pode devastá-la. Além disso, o impacto de seus passos sobre o solo pode impedir que novas plantas brotem. Você já deve ter visto processo semelhante de compactação do solo. Em trilhas, por exemplo, por onde passam muitas pessoas, como atalhos em gramados. Durante as tempestades, podem ocorrer relâmpagos, popularmente conhecido como raios. O relâmpago é a força elétrica mais poderosa da Terra. Um relâmpago que atinge uma árvore pode iniciar um incêndio natural na natureza. Estão vendo lá? Temos ali agora atitude. Como se proteger do relâmpago? Raios podem ser muito perigosos e é preciso saber como se proteger deles. Em dias de chuva e relâmpagos, o mais seguro é abrigar-se dentro de alguma construção ou de um veículo. Evite locais abertos. Se estiver em local sem acesso e abrigos fechados, procure os locais mais baixos do terreno e afaste de árvores isoladas e postes. Estar no meio da mata em situações como essa é mais seguro do que a campos abertos. Caso não tenha onde se abrigar, mantenha seus pés unidos, sente-se e curve-se para a frente, abraçando os seus joelhos com a cabeça entre eles, até pararem os relâmpagos. Não fique no mar ou em piscinas. Não fale ao telefone e não utilize aparelhos elétricos, pois a descarga dos relâmpagos podem atingir a rede elétrica ou telefônica e chegar até as pessoas que estiverem segurando o aparelho desse tipo. Tá vendo lá, ó? Que você pode e que você não pode fazer, tá? Agentes externos e naturais de alteração da paisagem. Nas imagens das paisagens anteriores, vimos diversos fatores naturais que podem modelar paisagens. Eles são conhecidos como agentes externos naturais de alterações das paisagens e podem ser as águas de mares e de rios. Os períodos de seca, o vento, o frio, o calor, entre outros, cada um deles age de forma específica na paisagem. Temos aqui, ó, uma paisagem, tá vendo? Dos Lençóis Maranhenses. Aí tá assim, ó. Esta paisagem retrata um trecho dos Lençóis Maranhenses no litoral do estado do Maranhão, região de grande interesse turístico. Esses grandes montes de areia são chamados de dunas. Elas são formadas por grãos de areias trazidos pelo vento. Você sabia que as dunas se modificam todos os dias? Isso acontece não apenas pela ação dos visitantes que por ali passam a pé ou em jipes, mas principalmente por causa do vento que sopra constantemente. Esse é um exemplo de alteração de paisagem que se dá em ritmo lento, regular e temporário. Agora é um bate-papo. Você já caminhou descalço em dunas ou areia de praia sob o solo? Caso sua resposta tenha sido sim, descreva suas sensações. A areia está quente ou fria? Era fácil ou difícil caminhar sobre ela? Os grãos de areia grudavam nos seus pés? A areia ficava marcada com pegadas? Então, você vai lembrar se você já foi à praia, e como foi essa sensação que você teve. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ação das águas. Dentre os fatores naturais externos que transformam a paisagem, a água é o agente mais frequente do território brasileiro. Observe essas imagens de um local no Pantanal brasileiro em diferentes períodos do ano. Temos aí, 2014, tá vendo lá?
Uma parte tá seca, né? Acabando a aguinha. E a outra já está com muita água, né? Aí tá assim, o que diferencia uma imagem da outra? Essas fotografias retratam o mesmo local? Você diria que elas representam a mesma paisagem? Explique. E lá embaixo, né, nós temos o nosso gabarito para você conferir se tá tudo certinho, tá bom? Qualquer coisa é só falar com a tia Débora. Aproveitem bastante o final de semana, tá? Para descansar, porque segunda-feira tem feriado, né? Ó, curtam bastante o papai e a mamãe, tá bom? A sua família, ó. Super beijo, fique com Deus. Até terça-feira. Tchau, tchau.